Olá, esse é o canal Pílulas de História. Na aula de hoje vamos tratar da pré-história ou a origem e desenvolvimento da humanidade. Como já foi visto na vinheta, esses são os temas a serem abordados na nossa aula. Olha aqui. Pronto, estes são os temas a serem abordados na nossa aula, com a advertência de que este conteúdo vai ser dividido em duas partes. Então, para a aula de hoje, para esta primeira aula, teremos esses 4 tópicos e o restante no vídeo seguinte. Então, fique atento aí, provavelmente eu vou colocar aqui no card, a continuação dessa aula. Bom, o primeiro tópico a ser abordado é a origem do ser humano. E aí, já estabeleço aqui as 3 teorias que vamos abordar aqui brevemente. Na verdade, muito brevemente, vamos falar primeiramente do criacionismo, que são as teorias que explicam a origem do mundo e do ser humano com base na fé. Não são explicações que têm como dado principal explicações do mundo surgido a partir da vontade divina. E aí tem várias explicações. Existem várias explicações religiosas de várias religiões diferentes. Se você for procurar, toda religião explica como surgiu o mundo, como surgiram os seres humanos. A nós ocidentais, a grande parte da nossa explicação é baseada na Bíblia. Bom, a segunda teoria aqui é dominante e é o que principalmente vamos estabelecer aqui, é a teoria científica vencedora, aquela que é a majoritária, é o evolucionismo, ou também darwinismo, também chamada assim por causa do seu criador, Charles Darwin. E ela é uma teoria que vai abordar a origem e evolução do ser humano do ponto de vista biológico. Ora, eu gostaria de fazer um adicional aqui, que é um dado um tanto quanto da tecnologia, da evolução tecnológica que caminha à medida que esses nossos ancestrais foram evoluindo, e aí a gente consegue perceber também que junto com as espécies evoluindo, vamos perceber que a matéria, os objetos, a tecnologia desses nossos ancestrais até os dias de hoje, ela foi evoluindo, produção material. Então é um dado importante para a gente analisar. Bom, a outra explicação sobre a origem do mundo é aquela que vai querer associar tanto o criacionismo como uma teoria científica, como por exemplo o evolucionismo. É a teoria conhecida como design inteligente. É importante salientar aqui o que é o tal design inteligente. O design inteligente, ele não despreza a explicação científica. Ele não despreza, por exemplo, os dados de que o ser humano surgiu a partir de um processo evolutivo de seleção das espécies. Mas ele explica que a lógica que está programada nessa evolução é uma lógica que já foi colocada, inclusive, por Deus. Então, o design inteligente, ele tenta associar a corrente da qual vamos tratar que o ser humano surgiu a partir de um processo evolutivo, explicação científica, mas colocando também que isso é parte do projeto divino. Então, essa teoria, quando você vê a associação da explicação científica com a da fé, nós vamos chamar de design inteligente. Bom, mas aqui nós vamos nos deter a tratar do evolucionismo, que é a teoria principal, evolucionismo ou darwinismo. Esse nome darwinismo se deve ao seu criador, Charles Darwin, que é o elaborador da teoria da evolução, e o livro famoso é A Origem das Espécies, esse é o título resumido, mas aí vocês façam uma procura desse livro para ter uma referência, façam uma procura também sobre quem foi Charles Darwin, como ele chegou até essas conclusões, certo? E qual é a explicação de Darwin? A explicação de Darwin é que os seres vivos, eles evoluem a partir de um processo de seleção natural. Ora, o que é essa seleção natural? Darwin explica que no ambiente existe competição entre os seres da mesma espécie e seres de espécies diferentes. Essa competição
por água, por alimento, por abrigo, ela favorece, né, aos mais fortes, ou, melhor dizendo, aquelas espécies que conseguem se adaptar melhor às condições adversas. Então daí surge o dito que fica famoso, né, que os mais fortes sobrevivem, ou as espécies mais adaptadas elas sobrevivem, e as espécies menos adaptadas elas tendem a entrar em extinção. Bom, aplicando a teoria da evolução aos seres humanos, né, a nossa espécie, nós costumamos ver, né, essa linha do tempo aqui. Essa linha do tempo, ela se refere aqui desde os australopitecos até os primeiros Homo, né, desde o Homo habilis, erectus até nós, o Homo sapiens, tá? E costumeiramente caiu-se no engano de analisar essa imagem e, assim como também pegar a teoria de Darwin e dizer que o homem evoluiu do macaco. Ora, esses primeiros seres aqui, esses hominídeos aqui, eles realmente têm aparência física por causa dos pelos, né? A descrição, o desenho que é feito de aparência como macacos, mas dizer que o homem evoluiu do macaco, ora lá, não é isso que fala a teoria evolucionista. O que o evolucionismo vai dizer é que, né, nossos ancestrais lá, eles estavam num ambiente competitivo, inclusive entre si, né, e as espécies mais adaptadas foram sobrevivendo. Ora, e quem foi que sobreviveu no final? Nós. Daí a pergunta, o homem evoluiu do macaco? Se você aplica a teoria de Darwin e diz que as espécies menos adaptadas desaparecem, como podemos dizer que o homem evoluiu do macaco se o macaco está entre nós? Dizendo de outra maneira, se o homem evoluiu do macaco, por que ainda existem macacos? Ou seja, não é dito, né, não vamos estabelecer aqui que o homem evoluiu do macaco. O que o homem tem em comum com o macaco são características, né? Essa imagem aqui, né, é uma classificação dos seres vivos. Tem um agradecimento aqui a um colega de trabalho, o professor Bruno, né? Quando trabalhava com ele, fez esse esquema e nós costumávamos trabalhar esse conteúdo em conjunto. E o que é que nós temos na classificação dos seres vivos, né? O reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Ora, nós somos membros do reino animal, do filo vertebrado, da classe dos mamíferos, da ordem dos primatas, da família Hominidae, do gênero Homo, da espécie Homo sapiens sapiens, que é o ser humano atual. Mas se formos subindo, vamos perceber aqui na ordem, né, que, ora, primatas, certo? São os seres humanos, os chimpanzés, que eu separei aqui, que é um macaco, e todos os macacos. Primata, dê uma pesquisadinha lá quais são as características dos primatas e vamos ver que são os animais que têm características em comum, são todos os macacos e os seres humanos. Ora, quando entramos na família Hominidae, nem todos os macacos são Hominidae, né? Simplesmente macacos grandes, aqueles que conseguem inclusive ficar sobre duas pernas, e também o ser humano. Isso quer dizer que quando passamos para o gênero, macacos e seres humanos estão juntos, chimpanzés, gorilas e orangotangos estão juntos conosco? Não. Existe o gênero gorila, existe o gênero pan e existe o gênero homo. Voltando aqui para o slide, ora, olha aqui, outros membros do gênero Homo, mas que não fazem parte da nossa espécie. O Homo erectus, o Homo habilis, são do gênero Homo. Mas, o que foi que aconteceu com eles? Eles foram extintos. A espécie Homo habilis, que faz parte do gênero Homo, ela foi extinta. A espécie Homo erectus foi extinta, né? O Homo neanderthalensis foi extinto, né? Qual é a espécie a qual nós fazemos parte? Homo sapiens sapiens. Então, a nossa espécie, ela tem características em comum com o macaco, mas isso não significa que nós viemos do macaco. Me demoro nisso porque essa é uma confusão comum, né, e que deve ser desfeita. Bom, passando adiante aqui, fontes da pré-história. Ora, as fontes da pré-história são basicamente, né, os fósseis
sejam elas ferramentas, certo? Objetos aqui líticos de pedra lascada ou de pedra polida, certo? Sepultamentos, material funerário e os registros rupestres, gravuras ou pinturas, né? Rupestre aqui em paredes de caverna. Qual é o conceito de pré-história? Tradicionalmente, é a fase da história que se estende do surgimento do gênero Homo até a invenção da escrita. Cuidado com isso. Por que a escrita? Vamos fazer uma regressão à introdução à história. A escrita é considerada um marco fundamental para finalizar a pré-história, porque antes a concepção tradicional de história só considerava a fonte histórica aquela fonte que fosse advinda, aquela fonte que fosse uma fonte escrita de documento oficial. Isso significa que não fosse documento oficial, não era história, era antes da história. Então, antes da escrita não tinha história. Antes da escrita nós tínhamos pré-história. Essa concepção é uma concepção antiga, uma concepção que caiu quando a nova história começou a contemplar outros objetos como fontes históricas. Começou a contemplar as fotografias, os diários, as músicas. Então, existe toda uma tradição, inclusive tradição oral, para a construção e investigação da história. Então, esse termo pré-história é um termo que é hoje questionado e questionável, justamente porque não somente material escrito é fonte histórica. No entanto, temos que deixar de utilizar o termo? Não, o termo faz parte da literatura, inclusive está na cabeça das pessoas, né? Então o termo pode ser utilizado, mas veja, né? É importante atentar-se para essa pequena observação. Bom, voltando aqui, né? Veja que a pré-história também tem seus períodos. Essa datação aqui é importante, não precisa decorar, mas essa datação aqui, preste atenção, né? Porque nós vamos estabelecer aqui na periodização da pré-história momentos aqui importantes, elementos importantes. Vejam que eu destaquei aqui o Paleolítico e o Neolítico, tá? O Paleolítico e o Neolítico. O que é que eu quero destacar com isso aqui? Paleolítico e Neolítico são as fases principais na periodização da pré-história, porque são as fases onde temos características mais diferenciadas. Então vamos pela sequência, né? Vamos começar pelo alimento, né? O que é que a gente tem que contemplar aqui? Como esses seres humanos no Paleolítico se alimentavam? Vamos lá. Eram seres com baixa capacidade intelectual, ainda com corpo frágil, pequeno, com cérebro pequeno, a inteligência era muito pouca, viviam sob imensa dificuldade lá no Paleolítico há milhões de anos atrás, e que viviam basicamente de quê? Da caça e da coleta, ou seja, eles não produziam o próprio alimento. Com isso, eles dependiam de ter sempre animal para caçar, e os animais migram, eles se deslocam com a mudança das estações, né? Ou ter o alimento pronto para coletar, ovos, mel, raízes, frutas, né? Então ele precisava da natureza para se alimentar. Essa dificuldade de conseguir alimento o levava a migrar constantemente, o levava a ser nômade, a não ter moradia fixa. Essa dificuldade alimentar, associada a essa questão de ter que se deslocar constantemente, gerava uma dificuldade muito grande de reprodução. A mortalidade era altíssima, por isso a população dos bandos, né, que eram bandos, a população era muito pequena, eram bandos pequenos. Consequentemente, essa pouca inteligência e também esse pouco tempo para pensar, para exercer criatividade, né? Ora, as ferramentas eram rústicas. Basicamente, nós tínhamos ferramentas de pedra e ossos e madeiras lascados. Lembre-se, eram pessoas que passavam por carências nutricionais. Isso significa que a inteligência era difícil de desenvolver, né? Levou milhões de anos. Mesmo assim, tinham domínio do fogo, a partir de determinado momento, né? Aprenderam a dominar o fogo e desenvolveram uma linguagem simples, né? Que pode ser vista principalmente através da arte rupestre, que era uma forma de linguagem, de comunicação, era uma forma de marcar os espaços, era uma forma de ritual. Existem pinturas que mostram cenas que parecem ser rituais, né? Mas podemos considerar também que era uma forma de arte. Um ponto que eu quero destacar aqui é a forma de trabalho, é a divisão sexual do trabalho.
Não havia uma hierarquia muito grande nesses grupos. Era basicamente os que saíam para caçar, para se aventurar e conseguir alimento, e aqueles que cuidavam dos filhos mais novos, ou seja, as mulheres e os homens saíam para caçar. Era um trabalho dividido sexualmente. No Mesolítico é uma fase de transição onde começa a surgir o semi-sedentarismo, tá certo? E há um pouco de melhoria tecnológica. Mas a grande mudança é no Neolítico. Neo, novo, lítico, pedra, a pedra nova, né? Pode aqui, nesse primeiro momento, se destacar aqui as ferramentas polidas, o ceramismo, a melhoria na eficiência das ferramentas. Mas não é isso que é o mais importante. O mais importante aqui é a agricultura. Por quê? Porque, parem para raciocinar, o que é agricultura? Agricultura é a tecnologia que permite ao ser humano fazer comida, né? Então o ser humano aprendeu a fazer comida, ele aprendeu a pegar uma semente e ele aprendeu que aquela semente, se plantada, se cultivada, se cuidada, vai lhe garantir alimento no futuro. Isso exige uma capacidade de abstração, de esperar o futuro, de planejamento e o fruto que vem disso, né, exige trabalho, exige espera, mas é muito proveitoso, porque trouxe aos nossos ancestrais segurança alimentar, um pouco mais de segurança alimentar. Por consequência, os animais que antes saíam atrás dos alimentos, eles agora têm um alimento ali perto do homem. Então o que é que acontece? Ele se aproxima do homem pelo interesse dos alimentos e o homem domestica esses animais. A consequência é o quê? Esse alimento perto, ele não tem que se deslocar, ele não vai sair para deixar o alimento que está plantado, cultivado, ele se torna sedentário, passa a ter moradia fixa. A segurança alimentar, o tempo também do sedentarismo, faz aumentar a reprodução e os grupos começam a crescer. Vamos ver aí as primeiras aldeias e uma primeira forma de vida coletiva, né? Também veremos, como já disse, a partir da melhoria da inteligência, a melhoria nas ferramentas, né? Objetos mais complexos e também manifestações mais complexas, né? Inclusive os sepultamentos, eles começam a ser mais elaborados, né? A divisão sexual do trabalho permanece e em alguns grupos já podemos ver também as primeiras lideranças clânicas. Posteriormente, por volta de 6.000 a.C., em algumas regiões, temos a Idade dos Metais, né? Que é uma fase de transição, onde grupos descobrem como trabalhar com a metalurgia do cobre, do bronze, e aí vamos ver o crescimento das aldeias. Disso, né, vamos ver a origem das civilizações. O que é que eu gostaria de destacar neste momento? É que essa divisão, essas datas, elas nem sempre elas não ocorreram de modo fixo para todos os povos. Então existe variação, isso é um esquema. Bom, para finalizar, gostaria que prestasse atenção aqui na questão da agricultura e criação de animais, né? A origem aqui nesse mapinha, principalmente essa região aqui, chamada de Crescente Fértil, né? Onde se desenvolveram povos antigos da Mesopotâmia, ali Rio Tigre, Rio Eufrates, o Egito, né? O Rio Nilo, essa região aí, aqui, onde hoje é o Nilo, a Síria, o Iraque, Irã, Turquia, né? Elas têm um papel importante na origem da agricultura e estabelecimento das primeiras criações, mas outras regiões também, como o Vale da China, aqui, como também o Vale do Indo aqui, e na América, né? Aqui essas regiões, a cultura do milho e a cultura da mandioca aqui na América do Sul. Então, vamos perceber nesse mapa que a agricultura ela se desenvolveu, né, em vários lugares, certo? Nesse processo aqui e junto com ela a criação de animais. Bom, finalizamos a aula, né? Leia o livro didático, faça suas atividades, né? Faça suas anotações e bons estudos até uma próxima aula. Ah, não se esqueça, a aula 2 vem em sequência.